O aroma de café recém-passado preenchia a pequena cozinha, enquanto Sofia observava o vapor subir da xícara entre suas mãos. Pela janela, conseguia vislumbrar as montanhas que abraçavam Nova Friburgo, tão diferentes daquelas que cercavam o sítio onde crescera, a apenas alguns quilômetros dali. Aos 21 anos, sua vida havia mudado completamente nos últimos 4 anos. Sofia perdeu a mãe quando tinha apenas 9 anos. Uma doença repentina a levou, deixando-a apenas com vagas memórias, e as histórias que Dona Conceição, sua avó materna, contava sobre ela. Entre essas histórias, havia fragmentos sobre seu pai biológico, um homem que sua mãe conhecera brevemente numa festa, de quem Sofia herdara os olhos expressivos e um pequeno sinal nas costas. A sua mãe sempre dizia que ele tinha um olhar que conseguia enxergar a alma das pessoas. Dizia Dona Conceição, enquanto trabalhavam juntas na horta do pequeno sítio onde moravam. Foi um encontro breve, numa festa de carnaval. Os dois beberam demais e... Bem, 9 meses depois você chegou. Sofia cresceu com essas migalhas de informação, nutrindo uma curiosidade que jamais seria satisfeita, ou assim pensava. Quando completou 14 anos, Dona Conceição decidiu que a vida no campo se tornara exaustiva demais. Venderam o pequeno sítio e se mudaram para o centro de Nova Friburgo, onde a avó comprou um apartamento modesto. Aos 17, Sofia conseguiu seu primeiro emprego numa loja de roupas no centro da cidade. Foi lá que conheceu Eduardo, o gerente de 32 anos que, com seu jeito calmo e olhar atencioso, logo chamou sua atenção. A princípio, a diferença de idade parecia um obstáculo intransponível, especialmente para Dona Conceição, que observava aquela aproximação com certa apreensão. Ele é um homem maduro, Sofia. Tenha cuidado com o seu coração, alertava a avó, enquanto Sofia suspirava, insistindo que eram apenas amigos. Mas o tempo revelou no relacionamento entre eles algo que ia além da amizade. Eduardo tratava Sofia com um respeito que ela jamais experimentara. Ele a ouvia, valorizava suas opiniões, compartilhava seus sonhos. E Sofia, pela primeira vez desde a partida da mãe, sentia-se verdadeiramente amada. Você merece alguém que te veja como eu te vejo, disse Eduardo numa noite estrelada enquanto caminhavam pela praça central de Nova Friburgo. Alguém que reconheça sua força, sua inteligência, sua beleza. Dona Conceição, inicialmente resistente, foi aos poucos cedendo ao perceber o quanto Eduardo genuinamente se importava com sua neta. Quando Sofia completou 19 anos, ela e Eduardo decidiram morar juntos. 3 meses depois, Sofia descobriu que estava grávida. A notícia, apesar de inesperada, foi recebida com alegria por ambos e culminou num casamento simples, mas cheio de esperança. A gravidez transcorreu sem complicações e Luiz nasceu numa manhã de primavera. A felicidade do casal, no entanto, foi acompanhada pela descoberta de que o bebê tinha necessidades especiais. Sofia e Eduardo enfrentaram o diagnóstico juntos, fortalecendo ainda mais os laços que os uniam. 4 anos depois, veio Júlia, sua segunda filha, que também nasceu com uma condição semelhante à do irmão. Enquanto observava o vapor de seu café, Sofia refletia sobre como sua vida havia se transformado. A menina órfã de mãe encontrara no amor de Eduardo uma nova família e um propósito. Mas algo começava a incomodá-la. Uma inquietação que nascera de comentários aparentemente inocentes, mas que plantavam uma semente de dúvida em seu coração. Foi durante o aniversário de 5 anos de Luiz que Sofia notou pela primeira vez. Uma tia distante de Eduardo, ao ver Sofia e o marido lado a lado servindo o bolo, comentou despreocupadamente: "Vocês parecem mais pai e filha do que marido e mulher. Têm até o mesmo jeito de sorrir." O comentário ficou ecoando na mente de Sofia por dias. Não era a primeira vez que alguém mencionava a semelhança entre eles, mas algo naquelas palavras específicas a perturbou profundamente. À medida que os dias passavam, Sofia começou a observar Eduardo com mais atenção, notando detalhes que antes passavam despercebidos. O formato dos olhos, idêntico ao seu. O sinal nas costas, na mesma posição que o dela. O modo como ambos inclinavam a cabeça quando estavam concentrados. Durante uma visita dominical à casa de Dona Conceição,
Sofia folheava álbuns antigos quando encontrou uma foto de sua mãe jovem, de braços dados com amigas em uma festa de carnaval. Ao fundo, parcialmente visível, havia um homem que lhe pareceu estranhamente familiar. "Vó, quem é esse homem aqui atrás?" perguntou Sofia, com o coração acelerado. Dona Conceição ajustou os óculos e examinou a fotografia por alguns instantes. "Não sei ao certo, minha filha. Sua mãe conhecia tanta gente naquela época. Era um dos rapazes que frequentavam aquelas festas de carnaval." Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A festa de carnaval mencionada por sua avó tantas vezes. O homem na foto, mesmo parcialmente visível, tinha algo que lembrava Eduardo. Ou seria sua imaginação? Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Revirava-se na cama enquanto Eduardo dormia tranquilamente ao seu lado. Sua mente estava tomada por uma suspeita terrível, uma possibilidade que ela queria desesperadamente afastar, mas que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Na manhã seguinte, durante o café, Sofia perguntou a Eduardo sobre seu passado, sobre as festas que frequentava quando era mais jovem. Ele falou descontraidamente sobre seus tempos de faculdade em Nova Friburgo, sobre as festas de carnaval, sobre como era diferente antes de assumir responsabilidades na loja da família. "Você se lembra de alguma moça em especial?" Sofia perguntou, tentando manter a voz casual enquanto seu coração batia acelerado. Eduardo sorriu, confuso com a pergunta inesperada. "Por que a curiosidade repentina?" "Estou apenas tentando imaginar você jovem antes de me conhecer", respondeu ela, forçando um sorriso. "Bem, houve algumas namoradas, claro, nada sério. Por quê?" Sofia hesitou, então decidiu ser direta. Você conheceu minha mãe, Eduardo?" A expressão dele mudou subtilmente, uma sombra de confusão cruzando seu rosto. "Sua mãe?" "Não que eu me lembre, Sofia. Ela faleceu muito antes de nos conhecermos, não é?" "Por que a pergunta?" Sofia mostrou a ele a foto que havia pegado emprestada de sua avó. Eduardo a examinou cuidadosamente, franzindo o senho, enquanto tentava reconhecer os rostos. "Esta é a sua mãe?" perguntou ele, apontando para a jovem de cabelos escuros. Sofia assentiu, observando atentamente a reação dele. "E esta pessoa aqui atrás, você acha que sou eu?" Eduardo riu levemente. "Sofia, eu seria muito mais jovem na época. Além disso, muitos homens se parecem quando estão parcialmente visíveis em fotos antigas. Mas havia algo na maneira como ele desviou o olhar, algo na forma como sua mão tremeu levemente ao devolver a fotografia, que alimentou ainda mais as suspeitas de Sofia. As coincidências eram muitas. A idade de Eduardo, a festa de carnaval em Nova Friburgo, as semelhanças físicas entre eles, as condições especiais de seus filhos. Sofia começou a fazer contas mentalmente. Se sua mãe a teve após aquela festa de carnaval, e se Eduardo estivera lá? A possibilidade era aterrorizante demais para colocar em palavras, mas ela precisava saber a verdade. Precisava confirmar ou dissipar aquela suspeita que agora consumia cada momento de seus pensamentos. 2 semanas se passaram desde a conversa sobre a fotografia, e a suspeita continuava corroendo Sofia por dentro. Cada olhar trocado com Eduardo, cada momento com seus filhos, tudo estava agora envolto em uma névoa de dúvida e angústia. Ela observava as semelhanças entre Eduardo e as crianças, traços que antes atribuía ao vínculo natural entre pai e filhos, mas que agora pareciam carregados de um significado muito mais perturbador. A ideia era tão absurda, tão impossível, que Sofia tentava constantemente afastá-la. Mas então surgia outro detalhe, outra coincidência, e a suspeita voltava com força renovada. Numa tarde de domingo, enquanto as crianças brincavam no quintal sob a supervisão de Dona Conceição, Sofia reuniu coragem para confrontar Eduardo. "Precisamos conversar", disse ela, sentando-se à frente dele na pequena varanda. Eduardo fechou o livro que lia e olhou para a esposa, notando imediatamente a tensão em seu rosto. "O que foi, Sofia? Você tem estado estranha ultimamente." Sofia respirou fundo, as mãos tremendo levemente. "Eduardo, vou perguntar algo que pode parecer loucura, mas preciso que você seja absolutamente honesto comigo." Ele assentiu, uma expressão de preocupação crescente em seu rosto.
Há quanto tempo você realmente mora em Nova Friburgo? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Você sabe que minha família é daqui. Nasci e cresci aqui, exceto pelo período em que fui estudar no Rio. E você voltava para o carnaval? Insistiu Sofia. Eduardo franziu o senho, claramente confuso com o rumo da conversa. Sim, geralmente sim. Sofia, onde você quer chegar com isso? Ela se levantou incapaz de conter a agitação que sentia. 22 anos atrás houve uma festa de carnaval aqui em Nova Friburgo. Minha mãe estava lá. Ela conheceu um homem com quem... Sofia pausou, lutando contra as lágrimas. Um homem que se tornou meu pai biológico. Eduardo empalideceu visivelmente, e seu silêncio repentino foi mais revelador do que qualquer palavra poderia ser. Sofia, o que você está sugerindo é... impossível. Absurdo, completou ela com a voz trêmula. Eu pensei o mesmo, mas as coincidências são muitas, Eduardo. Nossos filhos, as condições deles... Você e eu parecemos tanto que as pessoas frequentemente nos confundem com pai e filha. Eduardo levantou-se também, passando as mãos pelo rosto num gesto de incredulidade. Sofia, isso é uma acusação muito séria. Não é uma acusação, respondeu ela, suavizando a voz. É um medo terrível que tem me atormentado. Preciso saber a verdade, Eduardo. Ele a encarou por um longo momento, uma batalha interna claramente visível em seus olhos. Sua mãe... Qual era o nome dela? Clara, respondeu Sofia, sentindo o coração acelerar ainda mais. Eduardo fechou os olhos brevemente, como se buscasse em sua memória. Clara, repetiu ele quase num sussurro. Tinha os cabelos escuros? Um sorriso que iluminava o ambiente? Sofia sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na cadeira. Você a conheceu. Disse não como uma pergunta, mas como uma constatação. Foi um encontro breve, admitiu Eduardo finalmente. Eu tinha acabado de voltar da faculdade para o carnaval. Bebi demais, conheci uma moça. Nunca mais a vi depois daquela noite. O mundo de Sofia parecia desmoronar ao seu redor. A confirmação que tanto temia estava ali, nas palavras hesitantes de Eduardo, no modo como ele evitava seu olhar. Precisamos ter certeza, disse Sofia após um longo silêncio. Precisamos fazer um teste de DNA. Eduardo assentiu lentamente, a expressão devastada. Se é o que você precisa para ter paz, faremos isso. Mas Sofia, independentemente do resultado, o que sentimos um pelo outro é real. O que construímos juntos é real. Sofia o encarou, incapaz de reconciliar o homem que amava com a possibilidade terrível que agora pairava entre eles. Vou marcar o teste amanhã, disse ela, virando-se para entrar em casa, deixando Eduardo sozinho na varanda, imóvel, como uma estátua de sal. O envelope branco repousava sobre a mesa da cozinha, aparentemente inofensivo, mas carregando em seu interior o poder de destruir tudo o que Sofia e Eduardo haviam construído. 2 semanas haviam se passado desde a coleta das amostras, 2 semanas de silêncios pesados e olhares evitados. As crianças, sensíveis à tensão que pairava na casa, estavam mais agitadas que o habitual. Sofia fitava o envelope, incapaz de reunir coragem para abri-lo. Eduardo sentou-se à sua frente igualmente apreensivo. Quer que eu abra? Perguntou ele, estendendo a mão. Sofia assentiu em silêncio. Com dedos trêmulos, Eduardo rasgou o envelope e retirou o papel. Seus olhos percorreram rapidamente o documento, detendo-se no resultado em negrito. É positivo, disse ele com a voz quase inaudível. A confirmação atingiu Sofia como um golpe físico. Embora já suspeitasse, uma parte dela ainda esperava desesperadamente estar enganada. Eduardo era seu pai biológico. O homem com quem casara, com quem tivera filhos, era seu próprio pai. As crianças, murmurou Sofia, compreendendo agora a origem das condições que afetavam Luiz e Júlia. Não tínhamos como saber, respondeu Eduardo, parecendo envelhecer anos em questão de minutos. Sofia, o que sentimos um pelo outro, o que construímos... Não pode continuar, completou ela, as lágrimas finalmente rompendo a barreira que mantivera nos últimos dias. Como poderia, Eduardo? Ele não respondeu, incapaz de encontrar palavras que fizessem sentido diante da magnitude daquela revelação. Naquela noite, Sofia ligou para Dona Conceição.
Com a voz embargada, contou à avó tudo o que descobrira. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Minha neta, disse finalmente Dona Conceição, a vida às vezes nos coloca em situações que nenhum de nós poderia prever. Vocês não sabiam. Não há culpa aqui. O que devo fazer, vó? Perguntou Sofia, desesperada por orientação. Apenas você pode decidir isso, minha filha. Mas lembre-se, seus filhos precisam de vocês dois. E o que vocês sentiam, o que sentem um pelo outro, nasceu de um lugar verdadeiro, não de um conhecimento que não tinham. As palavras de Dona Conceição ficaram com Sofia pelos dias que se seguiram. Eduardo havia se mudado para um pequeno apartamento próximo, visitando as crianças diariamente. Luiz não compreendia por que o pai não dormia mais em casa, e Júlia chorava todas as noites chamando por ele. Sofia tentou seguir o conselho da avó, tentou ignorar a verdade terrível que descobrira e focar apenas nos sentimentos que nutrira por Eduardo, no pai dedicado que ele era para seus filhos. Durante 2 meses, conseguiu manter as aparências, aceitando que Eduardo permanecesse próximo das crianças, tentando encontrar uma normalidade impossível. Mas o peso era insuportável. Cada vez que via Eduardo com as crianças, cada vez que notava a semelhança entre eles, era lembrada da cruel brincadeira do destino que os unira. Numa tarde de outono, enquanto observava Eduardo brincar com Luiz e Júlia no jardim, Sofia tomou sua decisão. Chamou-o para uma conversa quando as crianças adormeceram. Não posso continuar, Eduardo, disse ela, sentada na mesma varanda onde confrontara suas suspeitas meses antes. Amo você. Sempre vou amar. Mas não como deveria. Eduardo assentiu lentamente, os olhos marejados. Entendo, Sofia. Eu também tenho lutado contra isso. O que descobrimos mudou tudo. As crianças precisam de você, continuou ela. E você tem todo o direito de ser pai delas. Mas nós não podemos mais ser um casal, completou ele. Eu sei. Nos meses que se seguiram, Sofia e Eduardo tentaram construir uma nova dinâmica. Ele continuava presente na vida dos filhos, levando-os para passar fins de semana em seu apartamento, participando de consultas médicas e reuniões escolares. Sofia começou a trabalhar como professora assistente numa escola local, buscando sua independência financeira. As crianças sofreram com a separação, especialmente Luiz, que se tornara mais retraído. Júlia, apesar de sua condição, parecia adaptar-se melhor à nova realidade, talvez por ser mais jovem. Sofia encontrava conforto nas visitas semanais à casa de Dona Conceição, que se tornara seu porto seguro. Foi durante uma dessas visitas que Sofia percebeu que, apesar de toda a dor, estava lentamente encontrando um novo caminho. Não era o futuro que imaginara, mas era um futuro possível. Às vezes o destino nos coloca diante de escolhas impossíveis, disse Dona Conceição, enquanto compartilhavam uma xícara de chá. E tudo o que podemos fazer é seguir em frente, um dia de cada vez. Sofia observou seus filhos brincando no jardim da avó, 2 pequenos milagres nascidos de uma coincidência cruel. Seu coração ainda doía quando pensava em Eduardo, no amor que sentira por ele, no amor que, de certa forma, ainda sentia. Mas agora havia também uma aceitação crescente de sua nova realidade e uma determinação de criar para seus filhos um futuro cheio de amor, apesar de tudo. Uau, que história intensa e emocionante você acabou de ler. Esperamos que a jornada de Sofia e Eduardo tenha tocado seu coração e feito você refletir sobre os caminhos inesperados que a vida pode tomar. Se esta narrativa mexeu com suas emoções, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Seu apoio é o que nos motiva a continuar trazendo histórias tão envolventes como esta. Todos os dias, compartilhamos novas histórias que exploram os mais profundos sentimentos humanos. Ficamos curiosos. O que você faria no lugar de Sofia? Conte nos comentários sua opinião sobre este dilema. Amanhã estaremos de volta com mais uma história que vai fazer você sentir, pensar e se emocionar.